É com o Dr. Sérgio Zimmermann, do Instituto Emílio Ribas, a nossa conversa agora. Sérgio, em primeiro lugar, meu boa noite a você. Obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Dois assuntos principais a tratar. Evidentemente, a pretensão do presidente que as pessoas não usem máscaras que estão já infectadas ou vacinadas. E, na sequência, a gente conversa sobre aqueles documentos que exibimos no começo do jornal. A sua opinião sobre a pretensão do presidente, Sérgio? Boa noite, William. Boa noite a todos os assinantes da CNN. É realmente uma posição não adequada que o nosso presidente coloca. Não existe essa possibilidade, ainda mais que nós estamos ainda engatinhando no nosso processo de imunização. Para isso acontecer, e aí deixar o uso sem máscara em ambientes abertos, por exemplo, a gente precisa chegar como, por exemplo, Estados Unidos e Israel, que demonstraram com 60%, 70% de imunização da população e com as duas doses, né, de vacina. Nós ainda temos um problema grave no país, que muitas pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. Isso é claro no dia a dia que a gente observa. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que eu gostaria de deixar comentado é o ministro Queiroga. O ministro Queiroga, quando ele foi arguido, você vê que ele tenta sair da situação da saia justa que o presidente deixa, porque o ministro Queiroga tem adotado uma linha, junto com as sociedades médicas, de não ter o tratamento precoce. Ele tem investido, ou ele tem tentado investir em imunização. Então, eu acredito que esse parecer encomendado que o presidente coloca não deve vencer, porque se o ministro Queiroga consultar especialistas infectologistas, nenhum de nós, em sã consciência, vai permitir uma autorização. E, além do que, o uso de máscaras tem que ser adequado. Nós temos que orientar cada vez melhor a população para que a gente possa diminuir essa transmissibilidade, sobretudo dessa cepa P1 que a gente tem no Brasil nesse momento, que ela é super transmissível quando comparado com dados de meses anteriores do ano passado. Sérgio, você sugeriu na sua resposta uma excelente linha para a gente abordar quando nós consideramos o que são opiniões do presidente, não importa de onde elas venham ou com quem ele as tenha adquirido, e como que essas opiniões colocam, a expressão foi sua, por exemplo, o aparato técnico do Ministério da Saúde numa saia justa. O que nós exibimos no começo dessa edição do Jornal da CNN é exatamente isso. O governo tem a possibilidade de comprar uma grande dose de vacinas, não o faz por decisão própria, aparentemente pela crença que vacinas não funcionariam tanto assim. É a sua interpretação também? E é uma maneira totalmente equivocada, porque o mundo está saindo dessa situação com a vacinação efetiva. E isso são dados que a gente vê claramente. Você vê Estados Unidos, você vê Israel, você vê Reino Unido, países que adotaram a imunização como uma bandeira, e aí estão colhendo a resposta, né? Estão voltando ao seu normal. É claro que casos de Covid-19 vão acontecer, porque as pessoas têm que entender que a vacina não é terapêutica, e a vacina tem como desfecho final prevenir o quê? Infecções graves e mortalidade. Se a gente vai ter pessoas vacinadas que vão ter doença leve e que vão ficar em casa por 10 dias, e isso vai passar. Então, essa pessoa não vai falecer. Essa que é a grande importância da vacina, e que as pessoas não têm esse discernimento adequado. Então, isso tem que ficar muito claro para a população. Temos que nos vacinar segundo os critérios de prioridade que o Ministério da Saúde do Brasil adotou junto com o Programa Nacional de Imunização, e não acreditar em fake news e contos negacionistas em relação à vacina. Por favor, se vacine, e medidas protetivas sempre.